Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 16. Quero pensar com você nessa noite a respeito do seguinte tema: a Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. A Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Podei-vos assentar em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, depois de tratar no capítulo 3 sobre as qualificações do bispo, nós explicamos que bispo, presbítero e pastor são sinônimos, são termos intercambiáveis, são três nomes que falam do mesmo cargo, da mesma função. O apóstolo Paulo falou sobre as qualificações do bispo, padrões morais, padrões espirituais e padrões familiares. As exigências, o critério, o crivo para alguém ser um ministro na casa do Senhor. Depois também de falar sobre as qualificações dos diáconos e também das diaconisas, agora o apóstolo Paulo está encerrando o capítulo 3. E ele está reiterando aquilo que ele já tinha falado para Timóteo no capítulo 1, versículo 13. Os irmãos devem se recordar que Paulo, ao deixar Timóteo na cidade de Éfeso, ele foi à cidade de Filipos, e lá de Filipos que Paulo escreveu esta primeira carta, por volta do ano 62, 64 da era cristã. Paulo tinha acabado de sair da sua primeira prisão, e ele tinha em mente passar por alguns lugares, e é nesse contexto que ele escreve então para Timóteo organizar aquela igreja, para Timóteo supervisionar aquela igreja. É a ideia de colocar a casa em ordem, e também como Timóteo deveria tratar com grupos específicos da igreja: idosos, mulheres, homens, jovens. E também Paulo está encorajando a Timóteo nessa carta. Então eu chamo a sua atenção para o nosso primeiro ponto, que está aí nos versículos 14 e também 15. A igreja é a casa de Deus. Este é o primeiro ponto. A igreja é a casa de Deus. Mas antes chamo a sua atenção para o versículo 14 e parte A do versículo 15. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus.
Note você que o apóstolo Paulo, ele tinha em mente retornar a Éfeso. Ele diz: espero ir até você em breve. Era isso que Paulo tinha em mente. Mas se eu me atrasar, ou seja, se eu me demorar um pouco, você sabe como você deve proceder na igreja de Éfeso. Ou seja, você vai saber como conduzir a igreja de Éfeso. E é aquilo que nós falamos, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, né? Paulo deixou Timóteo ali para ele colocar, para ele organizar aquela igreja, para ele supervisionar aquela igreja, e também para ele colocar aquela igreja em ordem, haja vista que aquela igreja estava sendo atacada por falsos mestres, que possivelmente eram líderes daquela igreja, possivelmente eram pessoas que fizeram um dia parte daquela igreja, e ela estava sendo então atacada por esses falsos mestres. Então Paulo envia Timóteo ali para lidar com esses, para tratar com esses falsos mestres e para colocar a igreja em ordem, para organizar aquela igreja. Chama a sua atenção agora para o versículo 15. Olha o que Paulo, mas antes, só para a título de informação, segundo os estudiosos, Paulo não retornou à cidade de Éfeso, tá? Porque Paulo aqui, ele tinha acabado de sair da sua primeira prisão, como disse, por volta do ano 60 até o ano 62, e nesse período, ele pensava, o apóstolo Paulo pensava em visitar alguns lugares como Filipos, Colossos, e Paulo deixou Timóteo em Éfeso, melhor dizendo, deixou Tito lá na ilha de Creta, uma daquelas 9 ilhas do mar Mediterrâneo. Paulo visitou a Macedônia, possivelmente ele escreveu essa carta de Filipos, possivelmente Paulo foi à Espanha, e possivelmente Paulo foi à Espanha, como dissemos, e ele também passou algum tempo em Troade, esteve em Mileto, passou em Nicópolis, e depois ele foi preso novamente, e foi julgado, condenado e decapitado. Então provavelmente ele não voltou a Éfeso, ok? Então Timóteo mesmo ficou com essa responsabilidade, com essa missão de colocar a casa em ordem, de organizar aquela igreja. Na verdade a gente usa o termo organizar, mas na verdade seria a ideia de reorganizar, porque Paulo estabeleceu essa igreja, ele fundou essa igreja, ele implantou essa igreja, por ocasião da sua terceira viagem missionária, quando Paulo ficou 3 anos ali na cidade de Éfeso. E nesse período, Paulo fundou a igreja por volta do ano 55, 56, nós estamos falando aqui do ano 63, 64, nesse período, como diz o mineiro, muita água passou debaixo da ponte, e essa igreja, ela, como toda igreja tem problema, ela então, Paulo escreve para resolver esses problemas, esses conflitos que estavam ocorrendo ali na igreja de Éfeso. Bom, versículo 15, olha o que Paulo diz aí no versículo 15: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Só até aqui. Meus irmãos, Paulo chama a igreja aqui, ele dá um logotipo, uma nomenclatura para a igreja aqui. Paulo diz que a igreja é a casa ou morada de Deus. Paulo está afirmando aqui que a igreja é a casa e também a morada de Deus. Ou seja, parafraseando, Deus habita na igreja. Nós sabemos que na plenitude dos tempos, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo, nos primeiros versículos, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós.
Agora, irmãos, Deus habita na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante dizer que a igreja aqui, irmãos, que Paulo está se referindo, Paulo não tinha em mente, não é a ideia de um prédio, não é a ideia de um edifício, não é a ideia de um templo, de um salão. A igreja aqui é a palavra eclesia, no grego, que é a comunidade, é o povo de Deus, é a assembleia dos santos, é o ajuntamento do povo de Deus. Portanto, o que Paulo quer nos ensinar aqui nessa noite é que aonde a assembleia dos santos, ou a assembleia de Deus, ou o povo de Deus, onde a comunidade dos fiéis, aonde há esse ajuntamento de pessoas salvas por Cristo, regeneradas pelo Espírito Santo, este lugar é a casa de Deus, e Deus se faz presente no recinto, Deus habita neste lugar. Portanto, nessa noite nós estamos aqui como igreja de Deus. Então, segundo a Bíblia, nós somos a habitação de Deus, a casa de Deus. Portanto, irmãos, não é nenhum erro teológico, nenhuma heresia afirmar que Deus está aqui neste lugar e que nós somos a casa de Deus. Aleluia. Portanto, quero dizer a você nessa noite que você se encontra no melhor lugar do mundo. Você está na casa de Deus. Repito, nada a ver com prédio, com edifício, com um templo, com um salão, até porque nós estamos falando aqui do ano 63, 64, nessa época ainda não existia templo, as igrejas se reuniam nas casas, só após a conversão de Constantino, aí sim as igrejas começaram a construir templos. Portanto, irmãos, o que Paulo quer nos ensinar aqui é que nós somos a família de Deus. A palavra grega aqui para a palavra casa é a palavra oikos, que traduzida por casa mostra que a igreja é uma família. Ou seja, os cristãos, eles são membros da família de Deus. Nós somos uma família. Somos uma família. E como família, toda família tem problema, irmãos. Toda igreja, ela tem problema. Todo pastor, ele tem defeito. Então nós somos uma família. Nós somos a família de Deus. E a gente vai encontrar no Novo Testamento algumas figuras, algumas metáforas que o Novo Testamento usa para a igreja, algumas nomenclaturas, alguns logotipos. Por exemplo, a igreja aqui é chamada de casa de Deus, a igreja aqui é chamada de família de Deus, mas há outras passagens que diz que, como 1 Coríntios capítulo 12, a igreja ali é chamada de corpo de Cristo. E o que é um corpo? O que é o corpo? Conjunto de membros interdependentes, interligados. Significa que eu preciso de você e você precisa de mim. Significa que não existe vida fora do corpo. Não existe vida fora do corpo. Se a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. A igreja também é chamada de noiva do Cordeiro. Se a igreja é a noiva, quem é o noivo? Jesus Cristo. E aí, irmãos, hoje em dia está na moda, né? Os desigrejados. Não há base bíblica para ser um desigrejado. Não há base bíblica. Muitos até dizem assim: não, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto da igreja. Irmãos, esse discurso é um discurso inadequado, é um discurso incoerente. Por quê? Eu gosto do cabeça, mas eu não gosto do corpo. Eu gosto do noivo, mas eu não gosto da noiva. Eu gosto de me relacionar com o noivo, mas não gosto de me relacionar com a noiva. Eu gosto de me relacionar com o cabeça,
mas não gosto de me relacionar com o corpo. Isso não tem base, não tem suporte, não tem respaldo, não tem fundamentação bíblica. Por quê? Alguém diz, não, mas as igrejas de hoje, elas não são como as igrejas do passado. Irmãos, se vocês não são como a igreja primitiva. Se você estudar a igreja do Novo Testamento, ou aquelas igrejas, aquelas comunidades, pega por exemplo a igreja de Corinto. Aquela igreja era sinônimo de problema, era uma igreja problemática, complicada, e a gente vê tantos problemas naquela igreja. Era uma igreja que tinha divisão, tinha um grupinho do Apolo, de Paulo, de Pedro. Tinha um grupinho que dizia, não, nós somos de Cristo. Possivelmente deveria ser os desigrejados. A gente vê, por exemplo, no capítulo 15, a igreja tinha um membro daquela igreja que tinha um caso com a sua madrasta, e a igreja estava sendo tolerante, no sentido de não disciplinar aquele membro. A gente vê no capítulo 6, irmãos levando outros irmãos na corte, processando. A gente vê problemas, como no capítulo 7, de fornicação, de adultério. A gente vê no capítulo 8, 9 e 10, a questão de comida sacrificada a ídolos. Enfim, se a gente pensar naquelas igrejas da Galácia, o legalismo judaico, e Paulo escreve a carta ali para resolver o problema do legalismo. Se a gente pensar, por exemplo, em Filipenses, tinha problema, Evódia e Síndique, melhor dizendo, que eram duas líderes da igreja. Se a gente pensar na igreja de Colossos, por exemplo, havia ali um sincretismo religioso. Se a gente pensar na igreja de Tessalônica, havia ali o problema daqueles que acreditavam que Jesus já tinha voltado, e eles tinham ficado. Se a gente pensar nas 7 igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, as únicas igrejas que não receberam crítica foram as igrejas de Esmirna e de Filadélfia. Todas as outras igrejas receberam críticas, censura, denúncias. Portanto, irmãos, nunca houve e não há uma igreja perfeita. Nós estamos num processo, mas não obstante a tudo isso, a igreja é a portadora da mensagem da cruz. A igreja é a portadora do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apesar da igreja ser composta por pessoas imperfeitas, ela é a portadora do evangelho, da mensagem da cruz, conforme Paulo diz aqui no versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Depois eu explico isso. Ou seja, não obstante a tudo isso, a igreja é a casa de Deus, é coluna de Deus, é baluarte de Deus. Em outras passagens ela é chamada de edifício de Deus, pedras, a pedra viva, edifício melhor dizendo, e nós somos as pedras vivas, igreja, somos a noiva, somos o corpo. Irmãos, não existe vida fora do corpo. Se você cortar um membro do seu corpo, ele morre. Alguns pais da igreja, como Agostinho de Hipona e outros mais, afirmavam que não existia salvação fora da igreja. Se você pegar as confissões do século 16, 17, os credos, eu tenho aqui alguns no meu celular. Eles entendiam, melhor dizendo, que não havia salvação fora da igreja. Porque a igreja é o instrumento de Deus. A igreja é a portadora da verdade. Ela tem a mensagem do evangelho. Ela tem a mensagem que transforma, que impacta. No obstante a tudo isso, irmãos, nós somos
a casa de Deus, somos a família de Deus, com todos os nossos problemas, com todos os nossos defeitos, somos a família de Deus. Somos a família de Deus. A igreja, alguém já usou essa ilustração, que é como se fosse a arca de Noé. É melhor estar dentro da arca, com bichos, animais, é apenas uma ilustração, do que estar do lado de fora. A igreja é como se fosse a arca de Noé. Portanto, irmãos, somos a família de Deus. E como família de Deus, a gente quer estar com o nosso Pai, que é o nosso Deus, o nosso Criador. E também a gente quer se reunir como igreja. Eu não consigo pensar em alguém que diz: não, eu sou um cristão, eu sou regenerado, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, faço parte da família de Deus, mas não gosto de me reunir com os meus irmãos. Não faz sentido, irmãos. Eu sou de uma família bem grande, e é muito bom. Eu estou morando aqui em Taubaté, Simone também é minha irmã, mas a maioria dos nossos irmãos mora em Minas. Nós temos um que mora nos Estados Unidos. É muito bom quando a gente consegue se reunir. Ali há momentos de comunhão, confraternização. Também há momentos de discussões, debates. Porque família é isso, irmãos. É isso que é família. A gente aprende uns com os outros, a gente cresce uns com os outros. Então nós somos a família de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Nós, o povo de Deus, independente de onde nós nos reunirmos. Os primeiros cristãos se reuniam nas casas, no século I. Aí depois daquelas perseguições de Nero, de Domiciano, Trajano, Sétimo Severo, Décio, Diocleciano, naqueles primeiros 3 séculos da era cristã, a igreja se reunia em cemitérios, cavernas. Houve épocas na história da igreja que a igreja se reunia em bosques, florestas. Não importa onde nós, como igreja do Senhor, venhamos nos reunir. Aqui no nosso caso, num prédio. Mas pode ser num monte, pode ser numa caverna, pode ser numa praia. Onde mais? Me ajuda aí. Pode ser numa casa. Aonde nós, que somos a igreja de Deus, a Assembleia de Deus. Porque a palavra eclesia no grego, que é a palavra igreja, é uma palavra que veio do mundo grego, daquelas assembleias deliberativas, onde as pessoas se reuniam para tratar de determinados assuntos, os chamados para fora. Portanto, irmãos, nós somos a igreja de Deus. E aqui está a constituição da igreja, a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia fala dos nossos direitos, deveres, privilégios e responsabilidades. Quer saber o que é certo e o que é errado? Aqui está o manual da igreja, a Bíblia Sagrada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, somos a casa de Deus, a família de Deus. Essa é a primeira metáfora que Paulo usa aqui, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Aleluia. Portanto, não é nenhum erro falar nessa noite que nós estamos na casa de Deus. Repito, não o prédio, não o templo, não o espaço físico. Isso aqui hoje é uma igreja, está alugado para uma igreja, mas amanhã pode ser o quê? Um supermercado? O que mais? Me ajuda aí. Amanhã pode ser o que mais? Uma padaria, um depósito. Mas hoje, enquanto nós estivermos aqui reunidos como igreja, este lugar é a casa de Deus, não um prédio, mas aonde nós nos reunirmos como igreja, como eclesia, como congregação, este lugar se torna casa de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele habita dentro de mim e dentro de você.
E deixe-me dizer também, você não vai encontrar a igreja, sempre que você encontrar esse termo na Bíblia, eclesia, não é no singular, não é indivíduo. Ah, eu sou igreja, sozinho? Não, você não é igreja. O corpo é formado por células, tecidos, células, membros e órgãos. Para ser corpo, tem que fazer parte do corpo. Pega um tecido, uma célula, um membro, um órgão do seu corpo e tira do corpo, ele deixa de ser corpo. Para ser igreja, tem que estar inserido no contexto de igreja, tem que congregar. A igreja, ela tem, é um outro ponto aqui, mas eu já vou adiantar, como saber se uma igreja é bíblica, porque também a gente precisa fazer uma distinção de igreja verdadeira e de igreja falsa. E a gente vai ver lá em Apocalipse, em uma das 7 cartas, se eu não estou enganado, a igreja de Pérgamo, o Senhor diz: olha, o trono de Satanás está aí. Existem muitas igrejas que infelizmente são falsas igrejas, e o trono de Satanás está ali, infelizmente. São igrejas que pregam o evangelho adulterado, um evangelho falsificado. E como saber se uma igreja é bíblica? Uma igreja bíblica é uma igreja que é fiel à exposição bíblica, à pregação do evangelho. É uma igreja que o pregador ele faz exegese, ele tira do texto o que está no texto. Uma igreja que é falsa, os pregadores fazem exegese. Exegese é colocar no texto o que não está no texto, é colocar a sua ideia, o seu pensamento, é o que eu acho, o que eu entendo. Uma igreja bíblica é onde o pastor faz exegese, ele tira do texto o que está no texto. É aquilo que, uma das regras da hermenêutica, o texto quer dizer o que o seu autor quis dizer, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Para isso é preciso ter bons comentários bíblicos, dicionários bíblicos, bíblias de estudo, melhor dizendo, dicionário de hebraico, de grego, que é lexo, né? Sempre analisar um texto à luz do seu contexto, muitas vezes não só o contexto histórico, cultural, gramatical, mas muitas vezes até o contexto político, social, religioso. Segundo lugar, uma igreja tem que ter as ordenanças bíblicas. Os reformadores chamam de sacramento, os sacramentos da igreja, que é batismo e ceia. Irmãos, eu vi agora, não sei se mais alguém viu, uma igreja batizando, as pessoas colocando a cabeça num balde. Alguém mais viu? Irmãos, isso é uma heresia. Há igreja aí que estão dando ceia para quem não é batizado. Isso é uma heresia, irmãos. É só estudar o Novo Testamento. O camarada se convertia, ele descia as águas, tornava membro, e automaticamente ele era inserido no contexto da igreja. Todas as cartas foram escritas para igrejas. Um dia um pastor me disse assim: mas me prova na Bíblia que tem que ser batizado para participar da ceia. Eu falei: querido, todas as vezes que você encontrar no Novo Testamento ceia, por exemplo, quando Jesus curava, quando ele realizava milagres, era para as multidões. Mas quando ele foi ministrar a ceia, quem é que ele chamou? Somente os seus discípulos. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, para quem que Paulo escreveu aquela carta? Para incrédulos, pagãos, gentios, para a igreja, gente que estava inserido no corpo, que era membro do corpo. E você pega o Didaquê, que é um documento da igreja, ele foi escrito por volta do ano 70 até o ano 120 da era cristã, possivelmente Antioquia da Síria. Eu tenho o Didaquê. Se você quiser, vocês conseguem até baixar pela internet. Ele foi escrito por um judeu convertido ao cristianismo, e era o documento dos apóstolos, aquilo que eles aprendiam dos apóstolos. E o Didaquê diz que para participar da ceia do Senhor tem que ser batizado. Um documento do primeiro século,
Foi escrito por volta do ano 70 até o ano 120. Diz que para participar da ceia tem que ser batizado. Um dos documentos mais confiáveis da história. Quase entrou no cânon da Bíblia, quase. Por alguns detalhes ele não entrou. Por alguns critérios. E a gente vê hoje tantos abusos teológicos, tantas heresias, tantos equívocos teológicos. Uma igreja, para ser bíblica, melhor dizendo, ela tem que ter disciplina. Os membros rebeldes, eles têm que ser disciplinados. Uma igreja, para ser bíblica, ela tem que praticar a mordomia cristã, a koinonia cristã. Ou seja, a gente tem que se ajudar uns aos outros. A mordomia é a ideia de que eu não sou dono de nada, Deus é o dono de tudo. Uma igreja, para ser bíblica, ela tem que ter liderança. A gente vê isso em todo o Novo Testamento. Semana passada a gente falou sobre isso. Qualificações de líderes, bispos, a semana passada diáconos, né? Na semana retrasada, bispos. A igreja tem que ter. Amém, irmãos? Segundo ponto aqui. Então não há base bíblica para ser desigrejado, tá? Não há base bíblica, não há respaldo bíblico. Não há, tá? Isso vai contra os princípios do Novo Testamento. Segundo ponto aí, versículo 15. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. A igreja, versículo 15, é a coluna e baluarte da verdade. Versículo 15, vamos ler todo o versículo 15. Para que se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é uma afirmação, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Talvez aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está contrastando com o templo de Diana. Você sabe que na cidade de Éfeso tinha o templo da deusa Diana, e que era a maior glória de Éfeso. E esse templo, ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo da época. Só para você ter uma ideia, e uma das características, das marcas daquele templo, eram as suas colunas, os seus baluartes. Coluna e baluarte são sinônimos, né? É o suporte. Está aqui o Vanderlei, que é mestre em obra, o Ricardo, que é engenheiro civil. Se eu estiver errado, me corrijam, tá? Se eu estiver errado, é os meus comentários bíblicos que estão errados, que eu não entendo nada de construção. Mas é a coluna, é o suporte, é o que dá estrutura, que segura as estruturas de um prédio. Está aqui, hoje só tem engenheiro aqui, né? O Gil Denis também, que é engenheiro. Então, irmãos, havia no templo da deusa Diana, só para você ter uma ideia, 127 colunas. E essas colunas com mais de 18 metros de altura. Então Paulo aqui, ele possivelmente, talvez, ele esteja contrastando, porque para as pessoas de Éfeso e da Ásia Menor, que Éfeso era a capital da Ásia Menor, uma cidade de aproximadamente 350 mil habitantes, era uma cidade cosmopolita, que tinha gente do mundo inteiro, e recebia gente do mundo inteiro, para ver, só para você ter uma ideia, a cidade de Éfeso era uma cidade que você tinha que pagar um ingresso para entrar nela, porque ela era um atrativo turístico. Então talvez aqui Paulo esteja contrastando. Por quê? Porque não é o templo da deusa Afrodite que é coluna e baluarte da verdade. Tudo isso é mentira, é fake news. Paulo está afirmando aqui que a igreja de Deus é a coluna, é o baluarte da verdade de Deus. Que a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Sabe, irmãos, aqui nesse versículo a intenção do apóstolo Paulo era enfatizar
enfatizar em contraste com aquele templo da deusa Afrodite, e em contraste também com o que os falsos mestres estavam ensinando, que a verdade do Evangelho só é encontrada e sustentada por meio da igreja. Nós temos a mensagem do Evangelho, nós, igreja do Senhor Jesus, e ninguém mais tem a mensagem. Nós somos os representantes do Senhor, somos os porta-vozes do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele não falou isso para pagão, para incrédulo, para gentio. Ele falou isso para os seus discípulos. Portanto, irmãos, nós temos a verdade do Evangelho. Nós temos a mensagem de Cristo. A igreja deve ser o fundamento da verdade do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. A igreja sustenta e preserva a verdade revelada por Cristo e pelos seus apóstolos. Não é a tradição, não é o magistério da igreja católica, mas é a igreja do Deus vivo. Porque a igreja católica, eles acreditam que Bíblia, tradição e magistério estão no mesmo pé de igualdade com a Bíblia. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja, ela sustenta e preserva a verdade que é a palavra, a Bíblia, a verdade revelada por Cristo e pelos apóstolos. É por isso que Paulo diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. O que é mistério, irmãos? Mistério aqui, e sempre que você lê mistério no Novo Testamento, né, hoje em dia tem aquele negócio, é mistério. Irmãos, não existe mais novas revelações, tá? No sentido, doutrinas novas, não existe. Tudo que Deus tinha que revelar no tocante a sua palavra está aqui, tudo. Então não existe novas revelações no sentido de pé de igualdade com a Bíblia, novas doutrinas. É claro que nós somos uma igreja continuista, nós cremos na contemporaneidade dos dons, mas nunca no mesmo pé de igualdade com as Escrituras. John Piper diz que profecia no Novo Testamento não é como no Antigo. Por exemplo, você pega o profeta Isaías, ele foi inspirado por Deus, e o que ele escreveu é a palavra de Deus. Ele exortou, ele fez a profecia, ela tem esse objetivo na Bíblia de predizer o futuro e trazer uma exortação. Hoje não existe mais profecias como as profecias de Isaías, de Daniel, dos profetas maiores, profetas menores. Não. John Piper diz que não está no mesmo pé de igualdade, tá? Não são coisas como Isaías, que foi inspirado. São dons espirituais, dons, não no sentido de novas revelações, novas doutrinas. A forma ordinária de Deus falar com a sua igreja é a Bíblia. Deus até pode usar pessoas, mas de formas extraordinárias. A forma ordinária que Deus sempre falou e fala com o seu povo é a Bíblia. Portanto, o mistério aqui é algo que estava oculto no Antigo Testamento e que foi revelado no Novo Testamento. E na sequência ele fala: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ou seja, esse texto está falando da encarnação de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, da glorificação de Cristo, que ele foi pregado entre os gentios, crido no mundo.
Então, tudo está revelado. Você pode observar que sempre que Paulo fala, eis o mistério, na sequência ele explica o mistério, porque o mistério já foi revelado. Mistério é algo que estava oculto no Antigo Testamento e que foi revelado na encarnação de Cristo, quando Cristo passou a habitar entre nós, quando Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Portanto, irmãos, nós temos, ao olharmos para a Bíblia, nós já temos toda a revelação de Deus exposta, melhor dizendo, aos nossos olhos. Está tudo revelado. Tudo revelado. Aí volta e meia alguém fala assim, eu estou tendo uma revelação na palavra. Não existe. Deus me revelou isso aqui. Não, já está tudo revelado. O que aconteceu com esse pregador é que ele estudou muito, ele orou muito, ele leu muitos comentários, muitas bíblias de estudo, e ele foi iluminado. Ele conseguiu ver coisas que ele não tinha visto antes. Isso acontece comigo, por exemplo. Eu até uns 5 anos atrás, eu tinha 2, 3, 4 comentários bíblicos. Eu tinha algumas bíblias de estudo. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho 12 comentários bíblicos. Eu tenho várias bíblias de estudo. Tenho dicionário, tenho lexo. Então, os mesmos textos que eu pregava há 5 anos atrás, coisas que eu não conseguia ver antes, agora eu vejo. Por quê? Porque eu tenho muito mais informação. Ok? Então, a igreja, ela sustenta e preserva a verdade revelada por Cristo e pelos seus apóstolos. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11. Chama a sua atenção para essa passagem. 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 23. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Somente essa parte. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Você sabe que o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, Damasco, ele foi à Arábia, e Paulo fala sobre isso lá em Gálatas. Ele ficou num seminário intensivo com o Senhor. Então ele não aprendeu de homem algum, e ele fala isso em Gálatas. Assim como os discípulos ficaram 3 anos com Jesus, ele também ficou num seminário intensivo com o Senhor. Ele não recebeu de homem algum. E depois ele fala também lá em Gálatas que ele recebeu a destra da comunhão por meio das colunas da igreja, que era Pedro, Tiago e João. Ou seja, Pedro, Tiago e João ratificaram o ministério de Paulo. Deram a ele a destra da comunhão. Então o que Paulo ensinava? O que ele recebeu do Senhor. Ele não ensinou nenhuma novidade. Tudo que ele ensinava nas igrejas, por onde ele passou, por onde ele passava, é o que ele tinha aprendido com o Senhor. Irmãos, e tem muita gente hoje ensinando novidades, coisas que nem Pedro ensinou, que nem Paulo ensinou, que nem Tiago ensinou. Isso não é o verdadeiro evangelho, é um falso evangelho. Como eu disse no início da pregação, tem a verdadeira igreja e a falsa igreja. Tem os verdadeiros profetas e os falsos profetas. E note você que Paulo está falando aqui, irmãos. Ele está terminando o capítulo 3. Capítulo 2 foi um capítulo um pouco tenso, né? Ele falou sobre a postura dos homens no culto. Ele falou sobre a postura das mulheres no culto, na igreja, que a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. Ele usou alguns argumentos teológicos. Primeiro argumento que ele usou, eu não permito. Ele usou a sua autoridade apostólica. Segundo argumento, ele usou o argumento da criação. Antes da queda, Deus já tinha constituído o homem como cabeça, como líder da casa e da igreja. E depois ele usa o terceiro e último argumento, o argumento da queda, que a mulher, ela foi enganada.
O homem não, ele pecou de olhos abertos, de forma consciente. Então Paulo diz que a mulher não pode usar exercer o ensino, aquilo que a gente fala em linguagem teológica, de ensino autoritativo na igreja. Não pode. Deus não colocou a mulher, é aquilo que eu expliquei também, homens e mulheres são iguais diante de Deus, têm os mesmos valores, mas tem papéis diferentes. Um vai complementar o outro. A mulher ela é auxiliadora, adjuntora, é a companheira, é a ideia de alguém que está ao lado do homem. Então, Deus constituiu o homem como líder da casa, da família e da igreja. Aí Paulo no capítulo 3 fala sobre as qualificações dos obreiros, dos líderes. E agora ele está encerrando o capítulo 3, falando do papel da igreja, da importância da igreja, da relevância da igreja, que a igreja é casa de Deus, do Deus vivo, que a igreja é coluna e baluarte da verdade, ela é a detentora, ela é a possuidora da verdade do evangelho, ela é o agente de Deus aqui na terra, ela é o instrumento de Deus para alcançar as pessoas. Deus usa a igreja, ela é luz do mundo, conforme está lá em Apocalipse, que também é uma das figuras da igreja, a igreja chamada de candelabro. Algumas versões falam candeeiro, castiçal, que é a ideia de luz que ilumina, que clareia. Portanto, a igreja também é a luz do mundo. E no capítulo 4, é o capítulo de semana que vem, irmãos, nós vamos entrar no texto que Paulo fala sobre os falsos mestres, os falsos profetas. E Paulo diz que nos últimos dias, depois lê na sua casa o capítulo 4, nos últimos dias as pessoas iriam querer ouvir esses falsos profetas, que recebem ensinos de demônios. E nós não estamos vivendo esses dias, irmãos. Observe as igrejas bíblicas, sérias, salvo de algumas exceções. Em sua grande maioria são igrejas que têm 100, 150, 200, 300 membros, salvo de algumas exceções. Agora observe as igrejas dos falsos profetas, dos falsos mestres, igrejas falsas, sinagogas de Satanás, estão hiperlotadas. Por quê? Porque o que é pregado nessas igrejas é um falso evangelho. É aquilo que Paulo falou lá em Gálatas. Abra sua Bíblia, por favor. Em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Anote aí a palavra outro aí no versículo 6. Dá uma anotadinha aí, faz um sublinha, faz qualquer coisa aí. Sabe o que é essa palavra na língua grega? No versículo 6, tá? No versículo 6 a palavra outro é igual héteros. Paulo está dizendo para os irmãos das igrejas da Galácia: o que vocês estão ensinando aí, pregando, é um outro evangelho, é um evangelho de outro gênero, outro tipo, é um evangelho falso, fake news. Agora no versículo 7, olha o que Paulo diz no versículo 7, o qual não é outro, anota a palavra outro aí no versículo 7, outro aqui no versículo 7 é a palavra halos, A-L-L-O-S, halos. No versículo 6, Paulo diz que o evangelho que vocês pregam é outro. A palavra outro no versículo 6 é a palavra héteros. É um evangelho falso, adulterado, falsificado, fake news. Já no versículo 7, Paulo diz: o qual não é outro, não é o evangelho que eu prego, o evangelho que Pedro prega, que Tiago prega, que os apóstolos pregam. O evangelho que nós pregamos no versículo 7, a palavra outro, é halos. O evangelho que nós recebemos de Jesus, aquilo que está lá em 1 Coríntios 11, 23.
Paulo diz: eu vos ensino aquilo que eu recebi do Senhor. Versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos preguem evangelho. No versículo 8 tem a palavra outro. Versículo 8 tem a palavra outro. Tira essa palavra que não existe na língua grega, tá? No versículo 8 não tem a palavra outro, tá? É um erro de tradução. Só tem no versículo 6 e 7, tá? Nos melhores manuscritos não aparece no versículo 8. A minha aqui não tem, por isso que eu trouxe, eu tenho várias versões, então hoje eu trouxe uma versão que não tem, tá? Então versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, não, note que não tem a palavra outro, em algumas versões tem, que vá além do que vos temos pregado, que seja o quê? Anátema, maldito, condenado. Irmãos, Lutero dizia, pode estar acontecendo, chovendo milagres, mas se não for a pregação fiel das Escrituras, é um evangelho falso, adulterado, falsificado, fake news. Pastor, mas está acontecendo milagres, meu irmão. Nem tudo que reluz é ouro. A Bíblia diz que nos últimos dias Satanás iria, se fosse possível, graças a Deus que não é possível, ele iria enganar até os eleitos de Deus. Lá em Mateus capítulo 7 diz que naquele dia os falsos profetas vão chegar diante do Senhor. Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, eu realizei milagres, eu curei, eu fiz isso, aquilo. E qual vai ser a resposta do Senhor? Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, eu nunca vos conheci. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. A palavra iniquidade ali no versículo 21 a 22 é a palavra anomia no grego, que é a ideia de aprovar coisas que Deus reprova, e é a ideia de reprovar coisas que Deus aprova. Parafraseando, é a ideia de falsificar o produto original. Você vai comprar um produto falso, por exemplo, ele é muito parecido, ele é muito similar com o verdadeiro, mas se você pegar um especialista em produtos originais, verdadeiros e falsos, ele consegue fazer a distinção. E é isso que Paulo está dizendo, irmãos, aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 6, 7, 8, versículo 9, assim como já dissemos, e agora repito. Note você, Judenes, que Paulo também era repetitivo, tá? Isso é uma marca dos professores. Você sabe disso que você é professor. Se alguém vos pregar evangelho, também não tem a palavra outro, que vá além daquele que recebeste, que seja anátema. O cara pode parecer que é crente, pode parecer que é bíblico, pode parecer que é fiel, mas estiver adulterando, falsificando, é anátema, maldito. Mesmo que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, que seja anátema. Se amanhã ou depois, é isso que Paulo está dizendo aqui, ainda que um anjo vindo do céu vos pregue, vá além do que já vos temos pregado, ou seja, se alguém está indo além daquilo que está na Bíblia, que seja anátema. E os falsos profetas, irmãos, eles são especialistas em pegar versículos isolados e fazerem uma doutrina. E uma regra da hermenêutica é que texto fora do contexto gera pretexto para heresias. Sempre que alguém te falar de um versículo bíblico, fala, irmão, deixa eu ver o contexto. Deixa eu ver o antes e o depois. Aí você pega o indivíduo. Espera aí, campeão. Isso aqui você está indo além, tá? Você está adulterando, está falsificando. Crente bereano, ele confere tudo. Paulo fala sobre os crentes bereanos, lá em Atos 17, 11 e 12. Eles checam, eles conferem tudo. Crente bereano é chato, irmãos. Mas eu amo pregar para crente bereano. E graças a Deus que essa igreja é uma igreja bereana. Eu fui visitar uma família essa semana. E essa família falou, pastor,
Depois que eu aprendi, conheci o sermão expositivo, não consigo ouvir outros sermões. Não que seja errado pregar um sermão temático, um sermão textual, mas o sermão expositivo ele é mais fiel. Ele é mais fiel ao texto, porque você tem que ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Não tem como você colocar a sua ideia, você tem que pesquisar, cavar fundo, tem que ler, tem que estudar muito. Então, irmãos, cuidado com esses falsos evangelhos. Cuidado com essas falsas igrejas. O que as falsas igrejas, os falsos mestres pregam? Teologia da prosperidade, que não tem base, não tem suporte, não tem respaldo, não tem fundamentação bíblica. Teologia do coach, é o evangelho de autoajuda. Você fala o que a pessoa quer ouvir, não o que a pessoa precisa de ouvir. Você massageia o ego das pessoas. Está errado. É o sincretismo religioso, é o pragmatismo religioso. Sincretismo é a mistura de várias crenças, religiões, e coloca tudo numa salada só. É o evangelho adaptado. Não, o evangelho tem que se adaptar à cultura. Não é o evangelho que tem que se adaptar à cultura, é a cultura que tem que se adaptar ao evangelho. Não é o evangelho que tem que se adaptar às pessoas, é as pessoas que têm que se adaptar ao evangelho. Amém? Posso ouvir um amém? É o pragmatismo religioso. Pragmatismo prega que não é o que é certo, é o que dá certo. Não é o que é certo, é o que funciona. Isso aqui a gente sabe que não tem base bíblica, mas está funcionando, está dando certo. Meu irmão, não é o que dá certo, é o que é certo. A judaização da igreja. O pessoal está trazendo um monte de coisa do Antigo Testamento. Gente, é só ler as cartas de Paulo. Leia Gálatas, leia Romanos, leia Colossenses, leia Hebreus. Tudo aquilo do Antigo Testamento era sombra, figura. Tudo. O que é uma sombra? Algo que fica atrás, passou. Agora nós temos a realidade que é Cristo, e Paulo fala sobre isso em Colossenses. Agora o mistério já foi revelado. E muitas igrejas estão trazendo de volta a judaização, trazendo aqueles objetos, as festas judaicas. Isso tudo não se aplica à igreja. Nós não somos judeus, somos a igreja. Irmãos, cultos antropocêntricos, culto voltado para o homem. O culto não é para mim, para você, o culto é para Deus. Louvores antropocêntricos. Graças a Deus que a nossa igreja aqui nós temos um crivo, e os nossos ministros de louvor, eles têm esse cuidado, os nossos ministros, os nossos músicos, de examinar a música, para ver se ela tem respaldo, suporte, base bíblica. Como dizia Lutero, a música tem que ser um sermão cantado. Mas você vai em muitos lugares aí, o que é culto, irmãos? A ideia de culto é eu adorar uma divindade, louvar uma divindade, exaltar uma divindade. O culto é para Deus, é vertical. Mas você vai em muitos lugares, é um culto antropocêntrico, louvores antropocêntricos, tudo para o homem. É o sabor de mel, é o restitui, é o que mais? Nunca peça para Deus te restituir nada, meu irmão. Tudo é graça e misericórdia, tudo. Se Deus te restituir o que você merece, é juízo, é condenação, é inferno. E graças a Deus que a nossa igreja está passando por uma reforma, voltando ao evangelho que Paulo pregava, que os apóstolos pregavam. Tanto é que a palavra de ordem é recomeço. E como diziam os reformadores, eles não descobriram as escrituras, eles redescobriram as escrituras. O que mais louvor antropocêntrico? Me ajuda aí. Você é um espelho.
Que espelho, meu irmão? Você é um depravado, salvo pela graça de Deus. A sua justiça, Isaías diz, que é trapo de imundícia. E vai pegar o contexto lá de ouro puro de Ofir. O contexto lá, se eu não estou enganado, é mais fácil achar um justo do que ouro puro de Ofir. Está lá em Isaías ou Jeremias. Esse é o contexto. O retorno dos apóstolos, irmãos, em 2000 anos de história da igreja. Primeiro século os apóstolos morreram, melhor dizendo. No segundo século já não existia apóstolos. É só estudar a patrística, é só estudar a pré-reforma, a reforma, pós-reforma. No segundo século eram bispos, líderes, diáconos nas igrejas. No Novo Testamento, onde Paulo chegava, ele estabelecia presbíteros, que é pastor e bispo, são sinônimos. São os novos coronéis da igreja, os generais da igreja. Oh, meus irmãos, nós, a igreja de Cristo, somos detentores da verdade de Deus. Como diz Paulo em Gálatas, nós não podemos ir além, Gálatas 1, versículo 8, nós não podemos ir além do que nós já recebemos, do que nós aprendemos. Está aqui, tudo o que você precisa está aqui. Eu queria te convidar a se colocar em pé, mas antes, versículo 16, olha o que Paulo diz aí. Paulo conclui, se coloca em pé por favor. Paulo conclui essa passagem com um hino, ou uma doxologia, que era muito pertinente na teologia paulina. A gente vê isso em Romanos 11, 33 até o 36, ali é um hino antigo, um hino que era cantado nas igrejas. A gente vê isso em Colossenses 1,16, Efésios 5,19, Colossenses 3,16, 1 Timóteo 1,17, eram hinos cantados na igreja. E Paulo, depois de falar da verdade, que a igreja é detentora da verdade, a igreja bíblica verdadeira e fiel, a igreja verdadeira, tá, irmãos? A igreja que prega o evangelho ralos, ela é detentora da verdade. E olha o que Paulo diz: aquele que foi manifestado na carne, é uma referência à encarnação de Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo diz, foi justificado em espírito, é uma referência à ressurreição de Cristo. Contemplado por anjos, é uma referência à ascensão de Cristo. Então, encarnação, ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo, recebido na glória, é uma referência à exaltação de Jesus na glória. E Paulo diz que nós, a igreja, temos o mistério da piedade. Piedade no grego é a ideia de devoção a Deus e aos homens. A igreja, o papel da igreja é se devotar a Deus e aos homens. Mistério que já foi revelado. Parafraseando, nós temos o mistério da piedade, ou o mistério do evangelho, que a nós foi revelado. Portanto, não tem nada mais escondido, oculto. Tudo foi revelado. Eu queria que nessa noite você adorasse o Senhor por essa palavra, pelo privilégio que você tem de fazer parte de uma igreja bíblica. Pastor Paulo Júnior fala, se você encontrar uma igreja bíblica, não saia de lá, porque está em extinção, irmãos. Infelizmente, algo que deveria ser uma regra, virou uma exceção. Está em extinção igrejas bíblicas, pastores bíblicos. Essa nova geração, Paulo diz que nos últimos dias, parafraseando, a geração do tempo do fim ia querer pastores Nutella. E é isso que nós vamos falar semana que vem, capítulo 4. Pessoas que querem ouvir aquilo que querem ouvir aquilo que elas querem, não que elas precisam. E semana que vem, não vou adiantar, mas nós vamos falar sobre isso. 1 Timóteo capítulo 4. As pessoas têm comichões nos seus ouvidos. Fale o que eu quero, não fale o que eu preciso. Eu quero uma igreja que venha se adaptar a mim, uma igreja com a minha cara, com o meu formato. Paulo diz que essa é a geração do tempo do fim,
Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos preserve como igreja bíblica. Eu queria que você orasse nessa noite, adorasse o Senhor, porque a igreja é a casa de Deus, do Deus vivo. A igreja é a coluna, baluarte da verdade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Faz aquele fundo musical, por favor, Samuel, que só você sabe fazer. Aleluia! Dá para cantar algum hino em concordância?